A paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Se acabasse o culto agora, eu já estaria abençoado. Já fui muito abençoado hoje aqui. Mas vamos repartir um pouco da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos. Deixe sua Bíblia aberta nesse capítulo, por favor, meu querido. Estaremos lendo agora os versículos do 20 até ao 27. Diz assim a palavra do Senhor. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que ele corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem, meu senhor. Ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: Ser servido, tomar 2 talentos. E instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos, e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vem Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma, nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, e oivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, possa encontrar morada em nossos corações, e que nós possamos estar preparados para receber do teu Espírito Santo aquilo que ele tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se você voltar para o início desse capítulo, você vai ver o início dessa história. Você vai ver como que se chegou a isso. Uma história conhecida, uma história bíblica, em que muitos de nós já escutamos muitas vezes. A cura do leproso Naamã, homem de alto poder dentro do seu estado sírio. Homem que tinha um status social, militar, governamental muito grande. É um homem respeitado. E quando eu vejo o final dessa história, que a gente começou pelo final, e a gente começa a ver como que se chegou a isso, como que este homem que servia a Eliseu pôde se enveredar por este caminho tenebroso a ponto de se tornar totalmente leproso. Como que pode isso? Afinal de contas, ele era o moço de Eliseu. Sabe o que isso significa? Deixa eu puxar aqui, irmão, senão eu vou cair. A armadilha que tem aqui. Então o que acontece? Se você anda com o grande homem de Deus, se você o serve, se você anda com ele para cima e para baixo, você acompanha
uma série de situações na vida daquele homem de Deus. Geazi viu inúmeros milagres, inúmeros livramentos, inúmeras ações de Deus através da vida de Eliseu. Ele caminhava com Eliseu, ele servia a Eliseu, ele via tudo aquilo que Deus fazia através da vida de Eliseu. Ele participava dessas situações, ele participava de muitas ações. Existem textos aqui dentro da palavra de Deus, em que muitas das vezes Eliseu mandava o seu moço, mandava Geazi, vai lá, leva esta palavra, vai até lá e faça desse jeito, vai até lá e impõe as mãos, e deite sobre o menino, e faça isso, e faça aquilo, e assim como lhe mandava, ele fazia. E ele via o poder de Deus atuando de uma forma poderosa, através da sua vida, como um instrumento de Eliseu. E isso era, aqui no devido tempo, isso acontecia dentro dos anais bíblicos, para que no seu devido tempo, aquele moço deixasse de ser moço e tornaria-se um profeta, um pregador, um homem de Deus, um homem forte, formado na palavra de Deus, que conhecia aquilo que era para ser feito. Quantos exemplos desse hoje você vê? Quantas vezes você já ouviu dizer, fulano de tal, uma pessoa que andou tanto comigo na igreja, Beltrano, poxa, foi companheiro de meus pais, e hoje essa pessoa não comunga mais a mesma fé que nós. E hoje esta pessoa simplesmente voltou-se para tudo aquilo que ele aprendeu, que ele bebeu, que ele participou, que ele pregou, que ele evangelizou. Como que pode isso, irmãos? E aí, eu lembro de uma coisa. O fracasso de Geazi é algo que está ao alcance de todos nós. Ninguém quer isso. Mas está ao nosso alcance. Da mesma forma em que nós temos o direito de escolha sobre o que nós queremos fazer com relação às nossas vidas, nós temos que estar atentos para não nos desvirtuarmos do caminho que nos foi proposto pelo Senhor, de não nos desviarmos daquilo que Deus separou para cada um de nós. Deus tem algo para a tua vida especial, específico. Você é precioso aos olhos do Senhor, e tudo aquilo que você há de fazer em nome de Deus, Ele vai te abençoar. Ele vai estar contigo em todas as tuas ações, em todos os teus caminhos. O Senhor há de ir na sua frente, para aplanar os caminhos, para preparar por onde você vai passar, por onde eu vou passar. Mas, ainda assim, permanece o livre-arbítrio. Não somente o livre-arbítrio espiritual, mas o livre-arbítrio ministerial. Você vai procurar fazer algo para Deus, aonde você se sente melhor. Você vai procurar contribuir para o reino de Deus da forma em que você se sente mais à vontade. Seja tocando ou cantando, se você é um músico, se você participa de ministério de louvor, ou seja, evangelizando. Todos nós temos funções específicas e funções que são concernentes a todos nós. O ide do Senhor é uma função concernente a todos nós aqui. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Isso tanto faz para o pastor Roberto, como para o nosso diácono Alexandre que esteve aqui, como para você que está sentado aí, como você que, poxa, eu não tenho eloquência, eu não sei falar, eu não sei pregar, mas você tem um testemunho. Deus fez algo na sua vida. E o testemunho é pessoal, intransferível. Eu não posso estar aqui falando daquilo que Deus fez na vida do Joel, daquilo que Deus fez na vida do Dudu. Deus fez tantas coisas boas na vida do Dudu, e na minha vida o que fez? Não tem nada para falar. Testemunho é pessoal, é intransferível. Você vai colocar diante das pessoas aquilo que você tem recebido. E se você tem recebido do Senhor, você vai mostrar para elas a diferença daqueles que servem a Deus para aqueles que não o conhecem. Infelizmente, irmãos, existe muito joio em meio ao trigo.
Mas tem que ser assim. Tem que ser assim para que nós possamos saber qual a diferença de ser joio e qual a diferença de ser trigo. E este homem participou de tantas coisas que qualquer um de nós aqui adoraríamos, pelo menos uma vez, estar ao lado de Eliseu. Penso eu assim. Acho que você há de concordar. E ver Eliseu pregando. E ver Eliseu dando uma palavra de cura para alguém. E ver Eliseu atuando de uma forma poderosa, cheio da graça de Deus, sobre a vida de um povo inteiro. E Deus operar maravilhas no meio daquele povo. Mas Geazi não pensou dessa forma, irmãos. E o mais interessante de tudo, é que ninguém aqui pode dizer que enquanto ele serviu Eliseu, ele era falso, ou ele era alguém que não fosse de confiança de Eliseu. Nós não podemos falar isso. Porque era um moço de Eliseu. E esses moços eram separados. Alguns, desde muito pequeno, como crianças, já eram consagrados. Outros nem tanto. Mas não é qualquer um. Olha aqui, Eliseu, trouxe um moço aqui para andar contigo. Obrigado, pronto, vamos embora. Venha, moço, não é comigo. Veja, não era assim. Então ele tinha um plano de vida espiritual. Quantos aqui já remarcaram os seus planos de vida? Os seus planos ministeriais e espirituais? Quantos aqui hoje fazem orações que não gostariam? Fazem orações pedindo uma intervenção divina sobre as suas próprias vidas, quando gostariam de estar louvando e agradecendo a Deus por estar sendo usado de uma maneira poderosa por Ele. Mas ainda há tempo de toda a situação ser revertida. Enquanto a vida há plano de Deus, enquanto a vida existe propósito de Deus na tua vida. Tu não fostes separado por preço de sangue do nosso Senhor para ter uma vida medíocre. Eu não fui separado por Deus, eu não fui alcançado pela graça salvadora de Deus para ter uma vida insignificante, tanto do ponto de vida espiritual, quanto do ponto de vida social. O fracasso de Geazi bate a porta de muitas pessoas. Só que você tem uma opção. E vamos fazer um simples paralelo aqui e ver que as opções são para todos, independente da sua posição espiritual, ministerial, social, não importa. Não importa o tipo de pessoa que você é, importa o tipo de pessoa que está nas mãos de Deus para Ele usar. E Ele procura aqueles que são verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, e que estão prontos para serem usados por Ele. Você quer ver como? Vire a página da sua Bíblia. Vamos aqui no início agora do capítulo. Lemos os versículos finais. Vamos ler os versículos iniciais. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Agora preste atenção. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Quando a gente olha e vê a postura dessa menina, e você joga num paralelo com a postura de Geazi, e aí você vê que o reino de Deus está aberto a todos, que não existe exceção nenhuma de ninguém, que a porta está aberta, entre por ela, porque quando ele diz, eis que estou à porta e bato, ele bate
para que você e eu venhamos a abrir, e Ele há de cear conosco e derramar sobre nós da sua graça, da sua bênção, do seu amor, porque esta menina foi levada cativa, ela era escrava, ela não era uma menina livre, ela não tinha liberdade da sua própria vida, ela estava como uma cativa dentro da casa daquele homem leproso. Ela, se tivesse em Israel, jamais teria contato com um leproso. Quando vinha um leproso, como que ele tinha que dizer no povo de Israel? Ao meio do povo, quando ele passava, imundo, imundo. E as pessoas abriam, e ele passava, e ninguém tinha contato. A lepra é uma doença segregacionista, é uma doença ainda hoje. Mas imagine, nos tempos bíblicos, do Velho Testamento ainda por cima, ela segregava a pessoa, ela separava a pessoa, ficavam a parte dos muros das cidades, porque ninguém queria ter contato. E se a pessoa não dissesse, imundo, imundo, era passível de morte por apedrejamento. Porque ele tinha que avisar que vinha um leproso, para que todos, era como se eu fosse um leproso e viesse passar aqui agora, e vocês fizessem exatamente esse caminho para que eu passasse. E assim que eu passasse, o caminho se desfazia, porque não havia mais necessidade. E aquela menina, que dentro do seu país, dentro do seu povo, jamais teria contato com um leproso. Hoje, além de ter sido levada cativa, além de servir a pessoas que a escravizaram, era uma menina que tinha algo diferente. Era uma menina que tinha algo para dar. Ela tinha o que repartir. Ela tinha o amor de Deus. Ela não tinha posses. Ela não tinha nem sequer a sua própria liberdade. Mas ela tinha a graça de Deus sobre a sua vida. Porque ela disse, meu Deus, se o meu Senhor estivesse lá na minha terra, se Ele fosse partícipe da minha terra, o homem de Deus, o profeta de Deus, iria orar por ele, iria impor as mãos sobre ele, iria falar com ele, e iria curá-lo através do poder do nosso Deus. Naquela condição, ela não se furtou em dizer para aquele homem que havia uma solução para a sua vida. Às vezes reclamamos da nossa vida, reclamamos das nossas condições. Se eu tivesse mais dinheiro, faria muito mais. Se eu fosse agora muito rico, eu iria comprar casas, ia distribuir para o pessoal da região serrana. Aí fala, se eu tivesse muito dinheiro, se eu fosse o Henrique Batista, eu iria fazer isso, eu iria fazer aquilo outro, etc e tal. E você não ajuda sequer uma pessoa próxima a você, como você quer fazer tantas coisas. Nós temos que primeiro fazer aquilo que é possível. Depois, fazer aquilo que é difícil. E quando você menos esperar, você vai estar fazendo aquilo que aos olhos humanos é impossível. Mas você há de fazer tudo isso através da graça de Deus sobre a tua vida. E nesse quesito, ela pega e diz isso para aquele homem. E continua. E ela disse à sua senhora, se tivesse dito do profeta, que está lá em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então Naamã entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então, disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E aqui já há uma confusão. Naamã, quando soube do que a menina falou, imagina, você é leproso numa época em que você era totalmente segregado, em que as pessoas olhavam para você com ojeriza. E uma menina que está dentro da sua casa, uma escrava, uma serva, ela diz, lá em Samaria tem o profeta, e se ele orar por você, e se ele orar pelo meu Senhor, ele há de ser curado. Ele corre para o rei, rei, olha, a menina que trabalha lá em casa, a minha serva, ela falou que lá em Samaria tem um profeta, e que se orar por mim, haverá de me curar. E o que o rei faz? Síria.
Pouco se importou quem era o profeta. Fez uma carta para o rei de Israel, dizendo, estou mandando aí Naamã. Naamã vai para aí, e eu estou mandando aqui direitinho, ele tem lepra, mas aí foi falado e tudo bem. Estou mandando esses presentes também e tal, mas cura Naamã aí. O que o rei fala? Meu Deus do céu, por um acaso eu tenho algum poder? O rei de Israel, diz a Bíblia, rasgou as suas vestes. Porque ele falou assim, o rei da Síria está de brincadeira comigo, né? Quem sou eu para curar alguém? E agora eu tenho poder para curar, na mais de lepra? Tenho poder para dar vida a alguém? Ou tenho poder para tirar a vida de alguém? Esse cara está querendo arrumar história contra mim, contra o meu povo. Está querendo levantar problema. Quem sou eu para fazer tudo isso? E mandou alguns presentes. Sabe o que ele mandou de presente, irmão? Presente razoável. Nós não estamos falando de pouca coisa, não. 10 talentos de prata. No Velho Testamento, um talento de prata equivalia mais ou menos a 34 quilos, 35 quilos de prata. No Novo Testamento, já próximo de 40 quilos. Que as medidas mudavam e variavam, mas não tanto. Então nós estamos falando de 10 talentos de prata. Mais ou menos 350 quilos, em média, de prata. E 6.000 ciclos de ouro. Cada ciclo equivale a 11,4 gramas. Nós estamos falando algo em torno de 68 quilos de ouro. Presentinho, né, irmãos? Presentinho. E 10 vestes festivais. A veste festival, irmão, era como hoje. Seriam para as senhoras um vestido de casamento, de madrinha. E para os homens um fraque, como chama aquilo? Smoking. Obrigado, comandante. O smoking. Então o que acontece? Leva esses presentes para lá. E assim foi. Só que o rei ficou desesperado. Eu assim, se bobear, não sabia nem orar direito, irmão. Como é que eu vou por alguém? Eliseu falou, não se preocupe com isso. Quando ele vir para cá, que ele vai ver que tem profeta de Deus aqui neste lugar, que só o Senhor é Deus. Manda ele vir, manda ele vir. E assim foi. Então, Eliseu, no versículo 10, veio, pois, Naamã com seus cavalos, com o seu carro, e parou para a casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, lhe mandou provavelmente Geazi, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Imagina, chega o cara, imagina, o cara está esperando falar com o pastor Roberto. Vou lá, que tem um homem de Deus ali naquela igreja. Aí chega aqui, sou eu. Quem é você? Eu sou o Ricardo. Mas está fazendo o que o pastor Roberto? Pastor Roberto está aqui não, está lá na casa dele lá. Uma Beto deve estar atribulando ele. Aí, brincadeira, mano. Vou lá no pastor Roberto. Pastor Roberto, está lá o homem lá, na mão leproso está lá. Ele já chegou, uma comitiva enorme, um monte de carro, zero, cheio de veste dos caras, tudo poderoso e tal. E o leproso está lá, o que eu faço? O senhor está indo lá? Meu filho, mancebo, pastor Roberto, mancebo de Jeová, o que tu quer, Ricardo? Vai lá, fala para ele que eu mandei ele tomar banho. Pastor, manda ele tomar banho. Irmão, era como se eu chegasse aqui e dissesse, olha, pastor Roberto mandou o senhor tomar banho. O que foi? Não, foi ele que mandou, não tem nada a ver com isso não. Se quiser eu mostro o caminho da casa dele. Mas ele mandou o senhor tomar banho. Aonde que eu vou tomar banho? Naquele rio ali. Irmãos, num rio sujo. Eu fico imaginando. Sabe por quê? Hoje, a gente vê pela televisão, também temos esse rio aqui mesmo. Que aqui a gente passa aqui, na cidade de Deus, quando vai pegar, que até fizeram ali uma estação de tratamento, aquela água fétida, podre. Hoje, com a Revolução Industrial, que já aconteceu há algumas centenas de anos e vem acontecendo. Mas naquela época, para um rio ser sujo, como fala aqui na Bíblia, devia ser muito sujo mesmo. Muito sujo. E Eliseu não se deu o trabalho
de ir lá falar com Naamã, ele disse, vai e diz a ele, para ele tomar banho naquele rio, 7 vezes, e ele ficar purificado. E óbvio que Naamã não queria fazer isso. Então vou fazer. Então, da onde eu venho, nós temos rios, todos muito melhores do que aqui de Israel. Agora chega aqui e me manda. Pensei que ele ia chegar, botar a mão sobre a minha cabeça, pegar azeite ungido e fazer uma cerimônia. E eu ia cair para trás, e ia pronto, levantar, ia ver tudo. Nada disso. E aí cabe mais uma lição para as nossas vidas. Deus faz da maneira que Ele quer, conforme Ele quer, usando quem Ele quer, para mostrar que Ele é o Senhor e Ele pode todas as coisas. Porque Eliseu podia muito bem ir e fazer conforme ele imaginava, meter a mão sobre a cabeça de Naamã e dizer, seja curado em nome do Deus vivo de Israel, e ele seria curado. Mas Deus não quis assim. Deus mostrou para Naamã que ele era o Senhor. E fez conforme ele quis. E depois de ter aquela turma do deixa disso, que é aquele pessoal que devia ser os assessores de Naamã, vai lá, Naamã, nós já viemos até aqui, o que custa? Pô, tá todo leproso, tu é que vai contaminar o rio. Tá logo lá os mergulhos lá e sai fora, rapaz, vamos ver o que acontece. Ele ficou meio, não vou, foi. Irmãos, diz a Bíblia o quê? Essa coisa que é maravilhosa. Aqui diz, ó, é que está na virada. Então Eliseu, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Aí vem tal que Naamã não fez, e ficou e tal, então desceu, no 14, e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Você pode louvar a Deus por isso? Oh, aleluia! Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele, e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. Eu estou com ele para que a tomasse, mas ele se recusou. Sabe o que isso quer dizer? Não se troca bênção por dinheiro. Não se troca milagre por dinheiro. Não se vende milagre, não se vende salvação, não se vende bênção. Por mais que ainda hoje você veja algumas pessoas querendo traduzir bênção em ação correspondente no plano financeiro, no plano material, isto não existe, isto não pode ser feito, porque o poder e a glória pertence ao Senhor, e Ele cura quem Ele quer, Ele salva quem Ele quer, Ele opera a vida de quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e Ele pode usar você para isso, para que o mundo saiba que Ele é o Senhor. Ele pode usar você para que você vá evangelizar onde nenhum pastor pode ir. Ele usa você lá dentro do seu alho, no meio da tua parentela, em meio à tua vizinhança. É você que será o profeta, é você que vai ser Eliseu, é você que vai ter as rédeas da situação e vai ser usado como instrumento vivo para a glória e honra do Senhor. Eu creio nisso, eu creio poderosamente na palavra de Deus quando ela diz que se nós nos voltarmos a Ele e nós nos permitirmos sermos usados por Ele e estivermos no centro da tua vontade, nós faremos coisas ainda maiores do que aqueles que já fizeram. Porque é o mesmo Deus ontem, hoje e o será eternamente. E Ele diz lá em Malaquias 3, eu sou o Senhor e eu não mudo. Aleluia. E nesta situação em que a coisa ficou, porque agora imagina Naamã olhando para a sua pele, olhando para a sua vida e dizendo, caramba, as feridas saíram, eu não tenho mais lepra, eu estou curado, este homem é servo de Deus, aqui é o único lugar aonde existe um Deus verdadeiro e fiel, o Deus de Israel. E ele disse, por favor, pega alguma coisa, trouxe esses presentes todos, mais de 300 quilos de prata, mais
mais de 60 quilos de ouro, vestes, eu trouxe tudo, eu quero te dar isso, eu quero te abençoar. E Eliseu disse, não. E ele insistiu, e Eliseu disse, não. Então ele disse, tá bem, então me dá terra, porque eu vou fazer um altar, lá de onde eu vim, para que todos saibam que existe Deus em Israel. Aquele homem foi alcançado, não somente pela cura da sua vida, da sua saúde, mas ele foi alcançado pela graça do Senhor sobre a sua vida. Aquele homem, naquele momento, já estava se tornando um missionário, já estava se tornando um evangelista, já estava se tornando uma base para que a palavra de Deus fosse pregada no meio do povo sírio. E ele disse isso. Ele disse, Naamã, seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de bois, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Aleluia. Acabou de se converter. Naamã acabava de se converter naquele momento. Foi curado e se converteu ao Senhor. Nisso, nós vemos a glória de Deus atuando na vida de Naamã. Nós vimos a glória de Deus atuando através da vida de Eliseu. E o que a gente viu do atribulado do Geazi? Ainda nada. Lemos e vimos no início que o pior ainda está por vir. Só que dentro daquele pequeno paralelo que nós vimos com aquela moça, nós vimos a grande diferença entre aquele moço que servia a um grande profeta e aquela menina escrava, cativa, dentro de uma casa. A história bíblica me permite imaginar a volta feliz de Naamã entrando na sua casa e encontrando aquela menina. Porque quando você leu no primeiro versículo, nós vimos que Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito. Vê-se que Naamã, acredita-se pelo aquilo que nós lemos, que era um homem bom e justo. E eu imagino ele chegando em casa e encontrando aquela menina e dizendo, se tu não me falasses, eu ainda hoje era um homem leproso. Se tu não tivesse aberto a tua boca, ainda hoje, eu seria um homem leproso e também não conheceria o teu Deus. Se tu não tivesse aberto a tua boca, ainda hoje, eu estava padecendo e sofrendo os horrores da lepra. Sabe o que isso quer dizer? Não importa o tamanho que você se veja. Não importa o tamanho que as pessoas vejam você. Importa que o teu Deus é um Deus grande e poderoso. E contra o braço forte do Senhor, não há quem possa impedir a sua obra. Aleluia! Você é um instrumento desse Deus grande, desse Deus poderoso. Ainda que você se veja pequeno, olhe para Deus e a glória dele há de ser refletida na tua face. E as pessoas vão ver em você um servo de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma pessoa que glorifica e exalta o seu nome. E foi para isso que ele morreu por nós, para que a diferença fosse feita por aqueles que o amam e entregaram a sua vida a ele. Aleluia! E é isso que nós temos que entender. Não importa se eu sou um auxiliar do presidente da República, ou se eu sou simplesmente um boia-fria, um homem que tem um emprego o mais simples possível. Mas, se a glória de Deus estiver repousando sobre a minha cabeça, 1000 hão de cair ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque a bênção de Deus está sobre a minha e está sobre a tua vida. Assim manda te dizer o Senhor nesta noite. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. E aí, depois dessas coisas, depois dessas bênçãos, depois de tudo isso, dessa festa maravilhosa, entra em cena Geazi. E olha o que Geazi diz. Como é que é? Quer dizer que o Senhor veio aqui, esse tal de Naamã, trouxe um caminhão de ouro,
de prata, de vestes, e de jumento, e de boi, e de tudo, e vai embora e não vai dar nada. E Eliseu está liberando, não quer nada. Pô, temos que aproveitar. Aí é que entra uma das piores coisas que nós temos que afastar das nossas vidas. Os erros de Geazi, os seus pecados, e muitas das vezes os nossos também. Vamos ver aqui em poucos minutos. Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor. Primeiro grande erro de Geazi: tão certo como vive o Senhor, nós não devemos usar o nome de Deus em vão. Hoje muitas pessoas usam o nome de Deus em vão. Diz: o Senhor mandou fazer isso, o Senhor mandou eu te dizer aquilo, o Senhor me usou porque Ele quer que eu te faça isso ou te faça aquilo. Quando Deus não mandou dizer nada, quando Deus não mandou fazer nada, e o peso há de vir desta responsabilidade sobre a vida de cada um que se portar desta forma. E nós não estamos falando de uma pessoa que não conhecia a palavra de Deus, nós não estamos falando de uma pessoa neófita na fé, ou seja, uma pessoa que se converteu recentemente. Não estamos falando disso, estamos falando de alguém que andava ao lado do maior profeta contemporâneo, o maior profeta daquela era, Eliseu. É dele que nós estamos falando, e de seu servo direto, que andava com ele, dormia com ele, comia com ele, caminhava e ouvia a sua palavra. E ele aqui, já completamente, posso usar esse termo, endemoniado, ele diz: é porém tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Como essas palavras são atuais, irmãos. Como essas palavras estão em voga hoje. Quantas pessoas por aí andam tomando as coisas dos outros. Andam inventando, fazendo coisas em que nós nunca vimos na palavra de Deus. E se dizendo servos de Deus. Mas há de chegar o dia em que todas as obras de cada um serão trazidas à luz. E serão provadas pelo Senhor. E haverá alguns desses que Ele irá dizer: apartai-vos de mim, que nunca vos conheci. E terrível vai ser para essas pessoas. Mas dentro daquilo que nós estamos vendo, Geazi disse: quer saber de uma coisa? Numa linguagem muito nossa, numa linguagem muito jovem. Pô, liberou geral e disse: o cara não vai dar nada. Vai embora com aquele ouro todo. É ruim. Taca ouro. Pô, comida, bezerro, carro, cavalo. Isso é nos carros, gente, da época. Eu vou atrás desse cara. É ruim ainda não pegar alguma coisa para mim. É ruim ainda não pegar. E lá foi ele. E saiu voado. E saiu correndo. Daqui. Saiu na carreira atrás dele. Antes que ele vire, lá não sei aonde, eu já não vou mais pegá-lo. E diz aqui o texto, que nós já lemos. Vamos dar algumas pinceladas. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que ele corria atrás dele, até parou. Rapaz, o que esse homem está correndo? Vai bater um recorde. Deu visto o garoto. Perguntou: tá tudo bem? Tá tudo bem. O que está acontecendo, rapaz? Está correndo? Aconteceu alguma coisa com Eliseu? Eliseu ficou doente. Estou atacando lá. O que aconteceu? Não. Aí ele diz: não, vai tudo bem? Vai tudo bem. Ele diz: tudo vai bem. Meu senhor, outra coisa. A mentira. Meu senhor mandou dizer. Eliseu nem abriu a boca. Não diga aquilo que não foi dito para você. Nunca minta. A verdade, ela liberta. A verdade só tem uma versão. A versão da verdade. Podem te perguntar 15 vezes, 30 vezes, 20 vezes. Sabe como os policiais descobrem facilmente? E tem alguns aqui. Mas sabe como os policiais descobrem facilmente quando a pessoa está mentindo? Pergunta para ele a história do início para o fim, depois pergunta do fim para o início, depois do meio para o início, do meio para o fim. Em dado momento, a pessoa se perde nas próprias mentiras.
Está mentindo. Aconteceu, eu até ri, irmão. Eu ri foi muito. Com um jogador do Botafogo aí, semana passada. Chegou em casa 4 horas da manhã, devia estar mamado no Billy Night. E ia perder a hora do treino. Para não perder a hora do treino, inteligente, pensou, vou dar um migué. Rio de Janeiro, vou dizer que fui assaltado. Bom. Mas ele, em vez de dizer que foi assaltado, que era muito mais simples, por isso que a mentira tem perna curta, irmãos. Ele podia dizer assim, olha, foi assaltado. Como é que é o cara? Pô, nem vi direito, era um cara grande, sim. Um branco e um negro, pronto. Vai saber como. Entendeu? Não, fui sequestrado, sequestro relâmpago. Esqueceu que mora num prédio, que tem câmera, em tudo quanto é lugar. Marcou a hora, ele no elevador pensando, ele estava pensando. Ele ficou no elevador pensando. Pensou tanto, foi lá no apartamento, tirou o cordão de ouro, tirou o relógio, deixou um dinheirinho e voltou. Bom, agora eu vou lá. Quando chegou na delegacia e começou a contar a história, os policiais experientes, perceberam. Estava dando. Tu fazendo. Que horas foi? Não, Aí disse que começou a gaguejar, a enrolar, né? Aí contou, aí os policiais desconfiaram. Peraí, tu mora onde? Eu moro ali. Tá bom. Vamos lá, vamos resolver esse negócio. No prédio, chegaram no prédio e resolveram tudo, irmãos. A vergonha foi muito pior, o Brasil inteiro. Olha só que coisa interessante. Uma mentira boba ia ser multado em 40% do salário. Foi multado em 40% do salário. Vai ter que pagar advogado. Vai deixar de ser réu primário. E ainda foi exposto para todo o Brasil. Por uma mentira. Exatamente isso. Por causa de uma mentira. E esse aqui, ele primeiro já usou o nome do Senhor em vão. Ele, em segundo lugar, já disse que Deus, olha o que ele disse, que o seu Senhor tinha mandado ele ir lá. E agora inventa uma história ainda maior. A história ainda maior. Não! Chegaram 2 moços profetas da montanha de Efraim. Vamos ficar lá em Efraim, os caras. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. Eram 2. Mas ele, humilde, pediu 1 talento de prata e 2 vestes. Pô, Naamã falou, mas não são 2? Ô Joel, não são 2? Por que tu quer só 1? Leva 2. Não. Ainda deu aquela coisa de humilde. Não, pô. 1 é suficiente. Leva 2, rapaz. Eu trouxe 10. Leva 2. Não quero. Leva 2. Não quero. Leva 2. Não quero. Pode mulher para presente? Tá bom. E pode me arranjar 2 moços, que é pesado, né? Quase 40 quilos. Cada um não vou aguentar. Então tá bom, pronto. Obrigado. Levou. E lá foi ele. Foi-se embora. E disse Naamã, ser servido, e estou com ele. E amarrou 2 talentos, tal, veste. E ele foi. E os 2 moços, os quais o levaram diante dele. Agora no versículo 24. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa. Sabe o que eu entendo aqui? Naturalmente, a casa dele era pegada à casa de Eliseu. Naturalmente, era próxima. E ele, inteligente, igual o outro do exemplo, o que ele falou? Pô, se eu for agora, chegar lá, com esses 2 rapazes, com esses 2 sacos, os caras, todo mundo vai ver que eles são sírios. Vão perguntar alguma coisa para mim, vai ficar ruim pro meu lado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou despedir eles aqui. Falta 1 quadra, 2 quadras até a minha casa, eu levo isso aqui. Não, pode ir embora. Pode ir embora, deixa comigo, obrigado. Agradece lá. Naamã, tá tudo certo. Pegou e foi. E diz a palavra de Deus. E os depositou na casa. E despediu aqueles homens e foram-se. E os depositou na casa. Escondeu. Foi buscar um lugar secreto dentro da sua casa. Numa linguagem um pouco mais assim, coloquial, do povão. Malucou dentro de casa. Botou lá. Deve ter pego um sofá e jogado em cima. Pronto, tá aí, guardadinho, ninguém vai ver. Dei bem. Ele devia estar dizendo assim, porque o
diabo é sujo, irmãos. E depois que ele entra no coração, a pessoa se transforma de uma tal forma em que todo o resíduo ainda que pudesse ter de graça de Deus na vida é simplesmente evaporado. O que se sobressai é a ganância. O que sobressai é o engano, é a mentira, é a artimanha das trevas. Porque o Espírito Santo de Deus se afasta neste momento. E a pessoa está entregue à sua própria sorte, pela sua própria escolha errada que fez. E Geazi, nesse momento, decreta a sua total derrota. Quando ele se encontra com Eliseu e tinha oportunidade de, naquele momento, dizer: Eliseu, eu errei, Eliseu. Eu peguei, eu fiz tudo errado. Eu fiquei com o olho grande. Poxa, eu nunca vi tanto ouro na minha vida. Eu nunca vi tanta prata, tanta roupa bonita. Me perdoa. Eu fui lá, eu peguei. Está aqui em casa, eu trouxe. Ainda havia chance para ele. Ainda havia chance para Geazi. Ainda havia oportunidade de reconciliação, de transformação da sua vida. E Geazi, quando encontra com Eliseu, diz: de onde vem Geazi? Perguntou Eliseu. E disse: teu servo não foi nenhuma, nem a outra parte. Eu não fui a lugar nenhum, Eliseu. Estou aqui. Tinha visto não? O tempo todo aqui. Está descansando ali e tal. Ah, tá. Entendi. Porém, ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Geazi achou que podia enganar ao Deus Todo-Poderoso e achou que também poderia enganar ao profeta do Senhor. E mais uma lição nós tiramos aqui para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que o Senhor tudo vê. E não há lugar onde nós possamos nos esconder da sua glória. O Senhor caminha e passeia com seus olhos sobre toda a terra, à procura de mim e de você, mas não de pessoas como Geazi. Ele procura os verdadeiros adoradores. Ele procura aqueles que professam a sua palavra e aqueles que pagam um preço, se necessário for, para serem chamados de filhos de Deus. E aqui, nesse momento, ele joga por terra a sua oportunidade de regeneração, a sua oportunidade, ainda que tardia, de ele se reconciliar e reconhecer os seus maus caminhos e se arrepender dele. Mas a maldade já estava entranhada em seu coração. O pecado já havia tomado conta daquela vida e Geazi jogou fora a sua salvação. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve, e ainda levou para a sua semente a lepra. Muitas famílias hoje caminham batendo cabeça por causa de atitudes de chefes dessas famílias, que voltaram-se contra o Senhor, abandonaram e apostataram da fé, o único que pode realmente salvar e mudar a vida do ser humano. Só que graças a Deus, que por Cristo Jesus, o véu que nos separava foi rasgado. A luz que outrora era apagada, agora ela brilha. A luz de Cristo que brilha na tua vida, ela vai te levar a todo o conhecimento da verdade, para que você não se aparte dela, para que você tenha total entendimento daquilo que Deus tem para fazer na tua vida, e também através da tua vida. Deus não se sacrificou por mim e por você, para que nós vendêssemos a nossa salvação, jogássemos na lama, por vestes novas, por prata, ouro, carro zero, casa bonita. Não fomos feitos para isso. Essas coisas são boas, mas são temporais.
aquelas pessoas que infelizmente perderam as suas vidas da região serrana, como no estalar de dedos. Eu não sei se alguém viu em Friburgo, alguém filmou de um prédio, no exato momento, onde em duas ocasiões de deslizamento, onde uma que morreram os bombeiros, e numa outra que morreram também, um prédio inteiro de 3 andares foi derrubado. Não demorou 3 segundos, irmãos. Não demorou 3 segundos. Aquele monte de coisa descendo na montanha e varrendo tudo que estava pela frente. 3, 4 segundos e a vida se acabou. E aonde estava a oportunidade de você se reconciliar com Deus? Deus manda te dizer nesta noite que hoje é noite de limpeza. Hoje é noite de limpeza na tua alma. Eu já fiz essa oração que eu vou te chamar agora. Eu já fiz essa oração hoje de tarde. Porque nós temos às vezes coisas dentro de nossos corações que nós não queremos. Que nós lutamos contra essas coisas. Que nós temos que nos posicionar. Você que talvez esteja acariciando a tentação, passando ao lado dela, cortejando o pecado, saiba de uma coisa, Deus manda te dizer, abra teu olho, meu irmão, porque Ele quer você puro, Ele quer você imaculado, ainda que seja muito difícil, coloque diante de Deus, para que Ele fortaleça a tua fé, para que Ele te ajude a que você possa cumprir a tua parte, porque a dele, Ele sempre faz. Muitos aqui têm lugares secretos, como Geazi. Talvez não seja dentro da sua casa, mas talvez seja dentro do seu coração. Talvez seja dentro da sua alma. Lugares secretos, onde você tem guardado coisas que ninguém sabe. Onde você tem intentado coisas no seu coração, que só Deus tem conhecimento disso, que o seu esposo não sabe, que a sua esposa não sabe. Seus filhos, seus pais, não tem ideia, o pastor da sua igreja nem imagina. Mas cada um aqui sabe aonde o seu próprio calo aperta. Todos nós sabemos que para termos uma vida digna, para termos uma vida que seja um exemplo, nós temos que pagar um preço. Não o preço de sangue, mas o preço de permanecer fiel. O preço de, não obstante as dificuldades e os ataques do inimigo, eu sei em quem eu creio. Eu sei quem me fortalece. Foi lido aqui hoje, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em angústia. E Ele mesmo diz, serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre toda a terra. O que Deus quer de mim e de você é que nós tenhamos a verdadeira noção. Não importam as posições eclesiásticas ou sociais. Aquele homem andava, era o braço direito do profeta. E aquela menina era uma escrava que foi levada cativa. E ainda tinha que cuidar de um leproso. E ainda tinha que cuidar da roupa de um leproso. E ainda tinha que algo que era abominável para o seu povo. Ela tinha que fazer. Quem encontrou amor no seu coração para dizer àquele homem que se ele estivesse diante do homem de Deus, ele seria curado. A diferença de atitudes é que marcam a diferença entre esses dois personagens bíblicos. E eu creio que muitas pessoas aqui hoje sabem perfeitamente que precisam se pender para o lado daquela menina e se afastar de Geazi. Se você quiser fazer uma limpeza na sua alma, você precisa ser 100% sincero com o Senhor. Você não pode esconder dentro do teu coração aquilo que o Senhor já sabe, aquilo que o Senhor já conhece. Quando nós, por isso que é importante, meus irmãos, quando nós tomamos uma atitude de fé, quando nós vamos à frente em uma oração, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor e colocamos diante dele tudo aquilo que tem nos afligido, Ele recebe de braços abertos e derrama do seu bálsamo sobre a tua cabeça.
E a unção que despedaça todo jugo será derramada sobre a tua cabeça. E vai cobrir todo o teu corpo. E vai fortalecer a tua fé. E vai te trazer a níveis maiores de atração, de intimidade com Deus. Para que você faça a diferença. Para que você seja um genuíno representante do reino de Deus.